Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e de Samaria. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Felipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Felipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. Aderiram a ele porque havia muito que os iludira com mágicas. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, em nome de Jesus Cristo, se batizavam tantos homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé, e tendo batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunha as mãos e recebia estes o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos eram dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, propondo: concede-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-te, pois, desta tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Que coisa gloriosa a leitura deste texto das Sagradas Escrituras. Queridos irmãos, a igreja do Senhor Jesus nasce no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos.
e nasce com poder, com autoridade, com a manifestação dos sinais, prodígios, maravilhas. E a igreja avança de uma forma rápida, de uma forma acelerada, de uma forma que nada, absolutamente nada, conseguia deter, conseguia parar o avanço da igreja do Senhor Jesus. No entretanto, quando a igreja cresce, e cresce muito, especialmente na capital, na cidade linda, maravilhosa de Jerusalém, aconteceu ali uma certa estagnação. Ela foi crescendo, avançando, expandindo, conquistando territórios, até o capítulo 8 de Atos, chegando a 100.000 discípulos. E a partir daquele momento, eles, os apóstolos, os pastores, os presbíteros, os evangelistas, os diáconos, os discípulos estagnaram, acomodaram com tudo que já tinham vivido, com tudo que já tinham presenciado, se deram como que plenamente satisfeitos. E isso não agradou o coração de Deus. Porque qual era a ordem expressa em Atos 1:8? A ordem era: recebereis poder. E eles receberam, foram revestidos, aleluia, em Atos 2, foram batizados com o Espírito Santo, receberam autoridade. E Jesus prosseguiu em Atos 1:8: recebereis poder do Espírito ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, sim, mas também em toda a Judeia, como também em toda Samaria, em toda Samaria, em toda Samaria, e até aos confins da terra. No entretanto, eles pararam em Jerusalém. Os irmãos estão entendendo? A ordem era poder para serem minhas testemunhas em Jerusalém, mas não só em Jerusalém. E eles foram muito bem em Jerusalém, e a partir dali acomodaram-se. O Senhor Jesus olhou dos céus e disse: não é bom o que eu vejo. E o Senhor tem estratégias para fazer com que o seu propósito seja executado. Escutou isso? Quando alguém é chamado para uma missão, para uma tarefa que foi dada por Deus, e ele estagna, ele para, ele acomoda, ele senta-se numa zona de conforto, Deus é perito em usar meios para que a pessoa saia da sua zona de conforto. Deus é perito para provocar situações. Ele mexe com peças, ele leva um certo incômodo,
Ele levanta situações e permite situações para que a pessoa acorde, para que a pessoa desperte, para que a pessoa volte para a rota. A igreja foi bem, mas houve um momento de acomodismo. Nós precisamos olhar para a nossa vida antes de prosseguir no texto. Olhar para o nosso ministério, olhar para o nosso chamado. Se não estamos acomodados, se não estamos satisfeitos com o que já vimos, com o que temos, e o fogo e o ímpeto do avanço, da expansão, da conquista, deixou de existir em nós. Quando isso acontece, pode saber que o Senhor vai criar uma situação para que aquele pastor, aquela pastora, aquele líder, aquele salvo possa ser acionado para voltar para a sua rota, para o seu caminho. O que Deus permitiu, irmãos, para tirar a igreja do acomodismo em Jerusalém, o texto diz: naquele dia da morte de Estevão, naquele dia que Estevão foi apedrejado, defragou a maior, a mais sangrenta, a mais cruel perseguição contra os discípulos em Jerusalém. Não era o diabo, não. Era Deus permitindo aquela grande perseguição em Jerusalém. Era Deus permitindo que algo acontecesse de forma drástica, para que a palavra de Atos 1:8 fosse cumprida. Jerusalém já tinha sido atingida, mas faltava toda a Judeia, e faltava especialmente toda a Samaria. Por isso veio a grande perseguição. Foi dura, foi cruel, foi sangrenta. Muitas mortes aconteceram, e nós lemos aqui o texto, como Saulo assolava a igreja, como os soldados que estavam às suas ordens entravam pelas casas e assassinavam, e arrastavam, e levavam os crentes, os salvos, para as prisões, debaixo de açoite, de apedrejamento e de muitas mortes. O que aconteceu então diante dessa grande perseguição? O texto diz: todos os discípulos que estavam na zona de conforto, que tinha perdido a paixão, que tinha perdido o fogo, fugindo da perseguição, Deus permitiu para que Atos 1:8 não fosse cumprido em parte, mas fosse plenamente cumprido. Jerusalém sim, Judeia, toda a Samaria e até os confins da terra. Cuidado, meu pastor, cuidado, meu líder, cuidado, meu irmão, minha irmã. O chamado de Deus é soberano. Ele não abre mão de você. Ele não abre mão do propósito que Ele estabeleceu previamente para a tua vida. E se você acomoda, e se você perde a visão, e se você perde a paixão, e se você perde o ímpeto, Ele vai permitir algo para que você volte. Para que você volte a ser o que era. Para que você volte a cumprir o teu chamado. Ou se nunca iniciou, poder iniciá-lo. Isso aqui me chama a atenção. E a Bíblia vai dizer que Filipe,
fugindo da perseguição, entra na rota. E quem era Filipe? Quem era Filipe? Filipe não era um apóstolo renomado. Filipe não era da primeira geração. Filipe era da segunda geração. Aqui a gente vai aprender que Deus moveu Filipe, ainda jovem, fugindo da perseguição. Ele desce para a cidade, para a região de Samaria. Oh, atenção, você jovem, com 40, com 30, com 25, com 20, com 18, com 15, sabe, você pré-adolescente, saiba de uma coisa, você tem um chamado lindo, você tem um chamado extraordinário, e a minha maior alegria como pioneiro desta casa é de ver essa próxima geração de filhos biológicos, espirituais, ministeriais, se levantando para tomar a tocha e levar avante e alcançar lugares altos, onde eu e outros não chegamos, mas vocês chegarão. Não foram os apóstolos pioneiros que desceram para Jerusalém, foi alguém da segunda geração, foi um diácono, foi um homem humilde, foi um homem simples. Foi necessário a perseguição para colocá-lo dentro do projeto. E ele foi fugindo da perseguição. Porém, onde vai um membro de uma igreja apostólica, seja ele um apóstolo, seja ele um missionário, seja ele um pastor, tenha ele o título que tiver, ou seja apenas um membro do corpo de Cristo, é uma tocha, é uma chama, aleluia, que chega e que faz toda a diferença. Os irmãos estão recebendo isso? Então levante a tua mão e glorifica ao Senhor, adore ao Senhor, exalte ao Senhor. Agora preste atenção. O que estava acontecendo em Samaria? Os irmãos lembram que Samaria tinha recebido uma semente. Enquanto Jesus vivia, enquanto Jesus exercia o ministério, ele esteve com a samaritana. Ele ganhou a samaritana. A samaritana foi na sua cidade chamada Sicar, e ela evangelizou. E ela levou uma multidão na presença de Jesus. Mas os anos passaram, talvez mais de 10 anos, entre a evangelização da samaritana com a grande perseguição registrada no capítulo 8. E nesse íntere, que a igreja estava acomodada, o que estava acontecendo em Samaria? A semente tinha sido plantada, a samaritana converteu, levou uma multidão a Jesus, mas não foi dado sequência, não houve discipulado, não houve continuidade. Pelo contrário, o diabo reagiu lá em Samaria e levou para lá um falso profeta, um mágico chamado Simão, que era enganador. E o texto que nós lemos diz que Simão, o enganador, Simão, com artes mágicas, com muito engano, com muito embuste, ele se impôs como poder de Deus, como grande figura, como grande personagem. E diz a Bíblia que todos de Samaria passaram a dar ouvidos a Simão, o falso, o enganador, o mágico. Olha o perigo. Toda ação traz uma reação.
Toda ação da igreja vai trazer uma reação, porque nós estamos numa guerra feroz, que não é por terra, não é por posse de outra nação, não é por posse de bens materiais perecíveis, mas a igreja pertence a um reino de luz, o reino de Deus, o reino de Yeshua. Mas há um outro reino real, terrível, que existe paralelo ao reino de Deus, que é o reino do inferno, das trevas, dos demônios, que são vivos e ativos na face do planeta Terra. Veja que ele entra e invade Samaria, toma o território, engana o povo, apesar da primeira mensagem levada pela samaritana talvez há mais de 10 anos atrás. Mas agora o Senhor age. O Senhor age permitindo, repito, a perseguição, para que Filipe chegasse em Samaria. E o que acontece quando ele chega em Samaria? Irmãos, nós não estamos falando de algo histórico apenas, por favor. O Evangelho não é uma história. O nosso Deus não é um Deus histórico apenas. A Bíblia não é um relato histórico. Ah, como foi lindo, ah, como foi bom, ah, como foi maravilhoso, ah, que coisa extraordinária aconteceu. O que aconteceu, acontece hoje. Ele está só à procura dos Filipes de hoje. Ele está só à procura de homens e de mulheres que possa se disponibilizar, que possa ser tomado de uma inconformidade, que possa ser tomado de uma ira santa, que possa se levantar e dizer: eu não aceito, eu não conformo com a praga da idolatria, da feitiçaria, da bruxaria, do engano, do pecado, da promiscuidade que invade a nossa nação. Eu quero ser voz, eu quero ser profeta, eu quero ser profetisa, eu quero fazer diferença, porque o que era necessário, Ele já me ortogou, Ele já me deu. Eu tenho poder, eu tenho autoridade, eu tenho o Espírito Santo, e nada vai me tirar da rota. Se você crê, levante a tua mão e aplauda o Rei. Diga a Ele alguma coisa. Santo é o Senhor. Exaltado, enaltecido seja o seu nome. Filipe chega para desbancar o trono que o diabo introduziu em Samaria através de Simão, o enganador. Ô irmão, só basta um. 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 Só basta um comprometido, cheio da glória, com a motivação correta. Deus está à procura desta que se disponibiliza. É tempo de avivamento, é tempo de Deus agir na terra através da igreja comprometida com o Senhor. E olha o reboliço que se dá em Samaria. Uau! E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. Não pregava filosofia, não pregava teologia vazia, não pregava religião, lhes pregava a pessoa inigualável, incomparável, que morreu na cruz, que derramou a última gota do seu sangue, que foi sepultado, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Oh, venceu a morte, venceu Satã, venceu o império do inferno. Filipe lhes pregava a Cristo. Pregue Cristo, meu irmão. Pregue Jesus.
Anuncie Jesus, conheça Jesus. O Espírito Santo revela Jesus ao pecador. O Espírito Santo é nosso parceiro na obra de conversão, na obra de edificação da igreja. Oh, maravilha! Filipe lhes pregava a Cristo. Resultado, e as multidões, no verso 4, unanimemente, as multidões, unânime, prestava atenção no que Filipe dizia, porque ouviam e viam. Filipe pregava aos ouvidos e aos olhos. As multidões ouviam atentamente o que Filipe dizia, porque viam os sinais que ele fazia. Demônios, diz aqui, bradavam, gritava, berrava, urrava em altas vozes, em praça pública. Porque onde chegar alguém cheio do Espírito Santo, não tem capeta que fique escondido, irmã. Não tem Exu caveira que fique escondido. Não tem pomba gira, nenhuma classe de principado, potestade que fique camuflado, porque o poder de Deus incomoda. Você lembra da época que só de cantar corinho os capeta começavam a cair? Só da gente aproximar da igreja, só da gente entrar no ambiente de reunião, comigo aconteceu tanto, com pastores e pastoras que estão aqui aconteceu tanto. Só de você entrar no ambiente do culto, tendo algum capeta escondido, alguém atormentado, alguém possesso, a pessoa já começava a se manifestar, porque onde tem luz as trevas não suportam. Eles gritam, urram, berram, caem, convulsiona, range dente, debate e bate em retirada, porque você, meu irmão e minha irmã, carrega a glória, a presença de Deus. Você crê nisso? Só quem crê, faça um barulho aí, mais forte que você puder. Tome posse disso, acredite nisso. E a Bíblia diz que houve um confronto de poderes ali em Samaria. O tal de Simão, o enganador, o mágico, quando viu tantos milagres, sinais, prodígios e maravilhas, ele então aderiu, mas não se converteu. Aderir é uma coisa, converter é outra coisa. O Espírito Santo manda dizer que hoje muitas igrejas crescem numericamente e muitas estão cheias, porém de gente vazias de Deus, porque aderiram, mas não se converteram. Vieram, passaram a reunir, mas não houve uma transformação, não houve arrependimento, não houve regeneração. Nós sempre pregamos e acreditamos, se uma igreja tem qualidade, ela terá quantidade, porque a qualidade vai atrair a quantidade, mas não é quantidade que impressiona Deus. Nem tudo que impressiona os homens impressiona Deus. O que impressiona a Deus é um coração quebrantado, é um coração sincero, é um coração arrependido, é um coração que o ama e que deseja conhecê-lo em toda a intimidade. Amém, irmãos? O Simão de Atos 8 aderiu, mas não converteu. Ele viu tanto milagre, tantos paralíticos andando, tantos cegos enxergando, tanto demônio caindo em via pública, berrando, gritando e saindo, que ele disse: eu quero ficar perto de Filipe. E ele passou a seguir Filipe.
e dizia para todos que também era um cristão, mas era apenas de fachada. Que Deus possa encontrar no teu coração, você que me ouve, você que me vê em qualquer lugar do Brasil, a verdadeira paixão, amor pelo Senhor. Nós estamos aqui por Ele, tudo vem dEle e volta para Ele, amém? Ele opera em nós o querer, Ele opera em nós o realizar, amém, irmãos? Que Ele possa olhar no coração de cada um de nós e ver nesta tarde de liderança, nesta tarde, noite de Santa Ceia, amor por Ele, gratidão por Ele, fome por Ele, sede por Ele, desejo de ver a sua manifestação, a sua glória, salvando milhares e edificando milhares para o arrebatamento. Aleluia! Filipe confronta o enganador. Quando ele vê Filipe orando e o Espírito Santo vindo sobre as pessoas. Você viu isso? No texto, nós lemos um longo texto, 25 versos. Quando Filipe tocava, o Espírito Santo vinha. Quando Filipe impunha as mãos, as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Quantas vezes pastores deixaram de chamar à frente e de ministrar o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo era prioridade na igreja primitiva. O batismo quer dizer ser submergido nos rios do Espírito. Isso é ser batizado, é ser mergulhado, submergido nas águas do Santo Espírito. Isso é fundamento. E fundamento não se altera, princípio não se quebra, se a pessoa não busca mais ser mergulhado, submergido, cheio do Espírito. Será uma igreja fria, será mais um Rotary, um Lions Clube do que uma igreja, um organismo vivo. Veja a preocupação de Filipe, impunha as mãos e o Espírito vinha, com evidência de falar em línguas. Havia uma glória. Aí o Simão, quando viu aquilo, ele fez uma proposta indecorosa, uma proposta do diabo. Ele chega para Filipe e diz: vou lhe dar muita grana. Viu aí o texto? Vou lhe dar muito dinheiro, seu pregador Filipe, para que tu me dê desse poder que tu tens, para quem eu colocar a mão receber também o Espírito Santo. Quantos pensam que compra dons? Quantos pensam que barganha com Deus? Tem isso não, irmãos. A moeda dos céus é outra. A moeda do reino é outra. O que move a mão de Deus é outra moeda. É o coração humilde, é o coração quebrantado, é a vida santa, é a vida no altar, é a vida de oração, é a vida de jejum. Não tenha inveja de quem é usado. Entre pelo trilho e Deus vai te usar também. E você deve exaltar, glorificar, magnificar por aqueles que estão sendo usados, e não ter inveja, e não desejar o que ele tem, o que ela tem, com sentimento de inveja. Você está ouvindo? Igreja do avivamento, do estado do Espírito Santo, você está me escutando? Então levante a tua mão e diga ao Senhor o teu desejo pela glória, pelo poder, pela unção, e para fazer diferença neste lugar. Aplauda ao Senhor com uma salva de palmas. Mais forte que você puder. O avivamento em Samaria abalou Samaria. O avivamento em Vitória, no Brasil, nas nações, vão abalar as nações, porque é o poder de Deus através da igreja. E a igreja sou eu, é você, somos nós. Não se exclua. Coitadinho de mim, quem me dera, sou um pobrezinho,
Gideão já dizia isso. Moisés disse isso. Jeremias disse isso. O que Moisés diz? Manda outro em meu lugar. Eu sou até meio gago, Senhor. Eu sou pesado de língua. Eu tenho problema com dicção, Senhor. Eu não sei falar. Manda outro, manda outro, manda outro. Deus não abre mão de quem Ele chama. Deus, por misericórdia, chamou Arão para ser seu auxiliar, mas não abriu mão de Moisés, porque ele havia nascido para aquele propósito. Qual foi a desculpa de Gideão? Israel estava debaixo do jugo dos filisteus, sofrendo, escravizado. Gideão está lá malhando trigo no lagar, escondendo um pouquinho de trigo para não ser confiscado, quando de repente o anjo aparece, e era o anjo do Senhor, e disse: varão valoroso, o Senhor é contigo. Eu posso imaginar que Gideão deve ter olhado para a esquerda, para a direita, para trás. Quem é o varão valoroso aqui? Quem é? E ele disse: eu sou o menorzinho, na menor tribo. Dentro da menor tribo, a menor família. E dentro da menor família, eu sou o menorzinho. Quem sou eu? Deus não te vê como você se vê. Receba isso, irmãos. Deus não te vê como você se vê. Você pode sentir como Gideão, mas o Senhor olha e diz: varão valoroso, varoa valorosa, o Senhor é contigo. Você recebe essa palavra, você toma posse desta palavra. Manda embora todo sentimento de insuficiência. Não é você, é o poder dele em você. Não é pela tua capacidade, Priscila, é pelo que ele depositou em você. Não é pela nossa experiência acumulada, não é pela nossa sabedoria secular ou teológica. Não é, irmãos. É pelo poder dele, pela unção dele, pela glória dele. Você é varão valoroso, você é varoa valorosa, e Deus te chama para o avivamento antes do arrebatamento. Saia do acomodismo, desencruza a perna, levanta da zona de conforto, se disponha, se ofereça no altar de Deus, e Ele vai te usar no seu território, na igreja local, na cidade que você está, no bairro que você está, ou outro bairro, ou outra cidade, ou outro estado, ou outra nação. Se você está disponível, levante a tua mão e faça um barulhão aí, para a honra e para a glória daquele que te salvou, te chamou, te ungiu e te enviou. Aleluia! Eu sinto uma glória de Deus muito grande aqui hoje. Para Jeremias, quando ele foi chamado, ele disse: eu não passo de uma criança. Ele era um adolescente. Atenção, jovens que estão aqui. Daniel não passava de um adolescente quando foi para a Babilônia, e lá honrou o seu Deus e não se contaminou. Jeremias, quando foi chamado, ele dizia: eu não passo de uma criança, eu não sei falar. O que eu vou dizer, eu não sei pregar, eu não sei testemunhar, eu não sei falar em público, eu não posso. Aí Deus disse para Jeremias: eis que eu coloco as minhas palavras na tua boca. O que eu te disser, tu falarás. E Jeremias teve um ministério fantástico. Começou ainda como pré-adolescente.
Irmãos, eu estou falando de pioneiros e estou falando da próxima geração que vem aí. Se disponha. A chama não pode apagar. A chama que chegou a nós não pode parar em nós. A chama do Evangelho, a chama do Espírito, a chama do poder de Deus que chegou a nós, graças a tanta perseguição, mortes, sangue, lágrimas derramadas por outros que nos antecederam, não pode parar em mim, não pode parar em você. Nós precisamos treinar os nossos jovens, treinar os nossos filhos, porque eles é que levarão avante quando nós não estivermos mais por aqui. Levante a tua mão. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. O avivamento chegou em Samaria. Satanás tinha levantado um trono através de Simão, o enganador. Mas glória a Deus, que quando ele quis comprar dons, quis comprar através de dinheiro, a unção de Deus, Felipe disse: o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição, porque tu não tens caminhos retos diante do Senhor. E o Simão ficou apavorado e pediu oração para que aquilo não acontecesse. Meu amado e querido irmão, que o Espírito de Deus aplique esta palavra no teu espírito. Guarde o que você ouviu, guarde o que você recebeu. Olha o exemplo de Filipe, que descendo e fugindo de perseguição, Deus permitiu, repito, a perseguição, porque Samaria estava na rota. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Quando Samaria foi alcançada, o Espírito Santo diz: eu quero Filipe alcançando os confins. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que o Espírito Santo disse a Filipe: deixa Samaria agora, deixa esse grande avivamento agora, desça para a estrada vazia, deserta, que desce para Gaza, e fique lá. Parecia um contrassenso Filipe deixar as multidões, deixar o avivamento que estava acontecendo em Samaria, para ir para uma estrada deserta e ficar de prontidão à margem da estrada. Irmãos, as coisas de Deus não se discernem com uma mente natural. Tem hora que parece loucura, mas as loucuras de Deus são mais sábias do que a sabedoria dos homens. Ele não erra nos seus planejamentos, ele não erra nas suas estratégias. Deixa a multidão agora, Filipe, e vai para a estrada deserta. O que você diria? O que nós pensaríamos? Você está numa igreja, arrebentando, multidão, avivamento, salvação, milagres, confrontando o reino das trevas, e de repente Deus diz: deixe tudo, vá para uma estrada deserta e fique lá. No avivamento acontecem fenômenos. Feliz do homem e da mulher que tem sensibilidade espiritual para entender e para obedecer. No plano de Deus, o evangelho ia chegar em outro continente, confins da terra. O evangelho ia chegar na África. O evangelho ia chegar precisamente na Etiópia. Por quê? Ele deveria ficar mais da estrada, porque passaria por ali o tesoureiro, o ministro das finanças de Candace, da rainha de Candace, lá na Etiópia. Fique lá.
Oh, irmãos, deixa Deus te usar com estratégias. Oh, Ele quer te levar a falar com pessoas. Ele quer te levar a testemunhar para pessoas. Ele quer te levar a pregar o Evangelho. Eu amei aquela frase que ouvimos lá na convenção. O Evangelho é prático. O Evangelho é poderoso. E o Evangelho é prático, poderoso. E teve uma outra terceira palavra que nós ouvimos que marcou muito. O Evangelho é poder, o Evangelho é simples, obrigado Espírito Santo, e o Evangelho é prático. Fala comigo, o Evangelho é simples, o Evangelho é poderoso e o Evangelho é prático. Fala simples, poderoso e prático. Outra vez, simples, poderoso e prático. Outra vez, simples, poderoso e prático. Isto é o Evangelho, boas novas, boas notícias do reino de Deus. Aleluia! Filipe obedece e vai e fica à margem da estrada. Você conhece o texto? De repente vem lá uma carruagem. E o Espírito Santo diz, por isso tem que ouvir o Espírito Santo: aproxime dessa carruagem. E ele dá sinal. Posso ver pelos olhos da fé, Filipe, como se fosse pedir carona. Vem lá uma mega carruagem. O homem era ministro da economia, devia ter outras carruagens menores. E ele, e de repente, os cavalos param. E Filipe dá uma olhada lá para dentro da carruagem. E quando ele olha para dentro da carruagem, ele vê um homem com a Bíblia aberta. O livro de Isaías, no capítulo 53. Ele está lendo Isaías 53. Oh, irmãos, e Filipe chega e diz: posso conjecturar boa tarde ou bom dia, Senhor? Entendes o que lês? E ele responde: como entendeis se não há ninguém para me ensinar? O escritor aqui fala de si mesmo ou de outro? Tem gente com fome, tem gente que não entende, tem gente que lê, que não tem olhos, que não tem ouvidos espirituais. Você conhece Jesus, você conhece o poder dele, você conhece muito sobre ele, e mais do que conhecer sobre ele, você o conhece pessoalmente. Tem muitos irmãos com fome e com sede, como estava, viu, irmão? Aquele tesoureiro, aquela autoridade, lendo Isaías 53. O escritor aqui fala dele mesmo ou está falando de outro? Você lembra Isaías 53? Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele. Como uma terra seca, não tinha formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos. Mas ele tomou sobre si nossas iniquidades, nossas dores, e etc. Ele fala de si ou de outro? E o Filipe diz, e apontou, ele fala, ele lê, ele escreveu sobre Jesus, o Messias. Filipe entra na carruagem, evangeliza o homem. Quando passa perto de um oásis, no deserto existe oásis, uma porção de água no meio daquela sequidão. E ele diz: pare a carruagem. E desce e batiza o eunuco. Glória a Deus. E quando ele é batizado, o Espírito Santo arrebata Filipe, e ele é encontrado a 60 quilômetros depois, numa cidade chamada Azoto.
Isso é avivamento. Avivamento de Samaria. Avivamento que expandiu para a África. A igreja estava acomodada e a perseguição veio para fazer cumprir Atos 1:8. Testemunho, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Coloca-se de pé na presença do Senhor.